gente, eu estou aqui com o Dr. Walter Santovitz. Ele é educador físico, nutrólogo e médico do esporte. E a gente tem umas perguntinhas que eu andei sondando por aí, como eu estou sempre em academia, e hoje vai ser sobre Whey Protein. Vamos lá? Primeira pergunta que todo mundo quer saber. O que é o tal do Whey Protein? Antes de começar a conversa, Ana, gostaria de agradecer e estar participando desse seu novo projeto, tá? É um prazer estar aqui respondendo e fica à vontade, assim que você precisar, à tua disposição, tá? Minha vida é um pouco corrida, mas a gente acha um tempinho para isso. Adorei esse tema, Whey Protein, é um tema importante, é um tema que todo mundo quer saber, é um dos suplementos mais vendidos aí nas academias, nas lojas de suplementos. Então vamos começar. O Whey Protein nada mais é que a proteína do soro do leite, né? Eu gosto sempre de explicar o seguinte: o que é a proteína do soro do leite? O soro do leite é aquela camada de aguinha que fica em cima. Sabe aquele queijo branco, aquela água que fica? Aquilo ali é o soro do leite, tá? Então percebeu-se que aqui naquele soro do leite, que é o Whey Protein, a proteína do soro do leite, existem substâncias que são essenciais para várias coisas, tá? Inicialmente a gente sabe que funciona para ganho de massa magra, mas hoje já tem estudos mostrando que também melhora a pressão arterial, estudos mostrando que resolve para a questão da obesidade e outros assuntos mais. Eu acho que você está aqui hoje, você mesmo falou que está participando, né? Eu praticando bastante atividade física, então a gente vai voltar mais o assunto do Whey Protein com relação à atividade física e exercício físico. E qual que é a quantidade que a gente deve tomar do Whey? Então, Aninha, essa é uma pergunta interessante, né? Eu também treinando às vezes, eu percebo as pessoas conversando em ambiente de academia, eu tomo X, eu tomo Y, né? Os estudos mostram que a quantidade que você precisa tomar para ganho de massa magra, que é o principal objetivo do uso do Whey Protein, é mais ou menos 1,8 gramas por quilo de peso de proteína, tá? Então, se a gente pegar ao longo de um dia, né, e você pesa mais ou menos, vamos dizer, 50 quilos, se a gente colocar 2,0 gramas por quilo de peso de proteína, vai dar 100 gramas de proteína por dia, tá? Então essa é a quantidade que você tem que tomar no dia. O Whey Protein é um suplemento, né, alimentar. Então, se você tivesse na minha anamnese, na minha consulta, a gente perceber que você faz o uso de 100 gramas de proteína, que é a sua necessidade diária para o ganho de massa magra, por que eu vou usar o Whey Protein? Então já começa por aí, tá? Então se houver necessidade e eu vejo que você não faz o uso da necessidade diária, aí eu vou usar o Whey Protein como para suplementar a sua dieta, tá? Então a gente sabe que essa é a quantidade, então é relacionada com o peso da pessoa. Então não adianta você que pesa 50 quilos tomar, vamos dizer, 100 gramas de Whey Protein, vamos dizer que sua fonte vai ser só de Whey Protein, e eu tomar a mesma quantidade com 100 quilos. Então a quantidade vai depender do peso da pessoa, do objetivo da pessoa. A pessoa que busca ganho de massa magra é uma quantidade, a pessoa que faz exercício de endurance, que é exercício de corrida, bike, é outra quantidade, e a pessoa que não faz nada não precisa tomar o Whey Protein, entendeu? Ela precisa de uma necessidade para as necessidades fisiológicas dela. E existe uma idade específica para se tomar o Whey? Então, Aninha, essa é uma pergunta interessante também, né? A gente recebe pacientes de várias idades de consultório, e se a gente olhar num rótulo de Whey Protein, o que a gente vê ali? A gente vê normalmente uma pessoa jovem, né, musculosa, que é atraente para aquele público que quer usar o Whey Protein, tá? O que é mais interessante disso tudo, as pessoas que mais precisam do uso do Whey Protein são as pessoas acima de 60 anos, tá? E são os idosos. É lógico que as pessoas, na entrevista e na anamnese, na consulta clínica, a gente vai ver se esse idoso não tem nenhuma comorbidade, se não tem um diabetes, uma pressão alta, não tem um problema renal, alguma coisa do tipo. Se essa pessoa não tiver nenhuma comorbidade, essas doenças associadas, a gente está autorizado a usar o Whey Protein com excelentes resultados, tá? E outra coisa interessante a dose para o idoso tem que ser maior do que a dose para o jovem. Por que de tudo isso? Porque a pessoa idosa, existe um termo que a gente usa na medicina, ela tem uma resistência anabólica, tá? O que seria uma resistência anabólica, uma maneira simples de entender?
Você imagina, o corpo do idoso, o organismo do idoso foi usado durante 60 anos, 65 anos. Então, a capacidade dele de batimento cardíaco, de respiração, de absorção de nutrientes, que é o que a gente está falando, é diferente de uma pessoa jovem de 20 anos. Então, para ele ter o ganho de massa magra, igual uma pessoa, por exemplo, de 20 anos, ele precisa fazer o dobro da dose do que a pessoa de 20 anos. Então, se a pessoa de 20 anos precisa fazer 20 a 25 gramas, ele precisa fazer 40 a 45 gramas. Existem estudos interessantes mostrando que quando você suplementa o whey no café da manhã, o idoso toma o seu café da manhã e ele complementa com whey protein, tá? Para dar as 40 gramas de proteína, porque às vezes só com alimento você não consegue, ele tem ganhos excelentes de massa magra, entendeu? Então quer dizer que cardíaco, pessoal que teve AVC, pode também tomar whey? Então, Aninha, é o seguinte, como eu falei no começo até da outra questão que você me perguntou, quando a gente está colocando whey protein na dieta, a gente está suplementando, é que você não está conseguindo com as necessidades diárias ou com a sua dieta normal do dia a dia que foi passada pelo nutricionista, por exemplo, tá? Então, posso falar para você assim, o cardíaco ou o pneumopata não pode estar usando ovo, não pode estar usando carne, então não tem muita relação com isso, então teoricamente ele pode usar. A única patologia que a gente fica meio assim de usar, mas também dá para usar dependendo da dose, é quando a paciente tem algum problema renal, tá? Tem uma história familiar de litíase renal, que é pedra no rim, tá? Ou alguma coisa nesse sentido. A gente tem que ficar um pouco preocupado com a formação de pedra no rim, não com a função do rim. Já tem estudos, é lógico que não são estudos a longo prazo de 20, 15 anos, mas são estudos de 1 ano, de 6 meses, que vê que quando você faz uma carga proteica para ganho de massa magra, que é aquela quantidade que eu falei, 2 gramas, 1,8 por quilo de peso, você não tem alteração de função renal. É uma coisa que as pessoas têm medo também de estar fazendo uso e que não tem muita relação a curto prazo, tá? Outro adendo que eu falo com relação aos suplementos, não só o whey protein, mas tem estudos interessantes mostrando o quê? Estudos nacionais, que os suplementos alimentares, mais de 70% dos suplementos estão adulterados, tá? O que quer dizer isso? Não é que não tenha quantidade de proteína adequada ou de carboidrato adequado que está marcando ali, mas que tem alguma coisa a mais, tá? E isso pode estar trazendo algum problema, inclusive com atletas que eu trato e que passam por exame de antidoping, eu acabo não usando esses suplementos que estão no mercado. Por quê? Eu mando manipular em uma farmácia, deixo bem claro como que vai ser usado esse suplemento, para quem vai ser usado, porque esse atleta é submetido a exame antidoping mensalmente, semanalmente, e ele não pode correr risco de ser pego no antidoping, nem eu, como médico dele, ter um problema com isso. É uma preocupação geral. E qual que é a diferença do whey? Concentrado, isolado e hidrolisado. Qual que é a diferença? Primeira coisa, né? Você está usando whey? Eu estou usando whey. Comecei há umas 3 semanas atrás. Só que eu não sei a diferença desses 3 e para quê e como. Essa, eu acho que de todas as perguntas que você me fez, é uma pergunta que eu mais recebo e que as pessoas acham que sabem e não sabem no momento, né? Então, assim, a gente tem que saber definir bem, porque se você chegar numa loja de suplemento, sem ter um mínimo de conceito ou uma receita na mão de alguém capacitado que possa te orientar, a pessoa que está lá para vender, ela vai vender o que é mais caro porque ela vai ter um lucro maior, né? Então, é o seguinte, o whey protein, existem 2 tipos, tá? O whey protein concentrado, o whey protein isolado. O que é isso? Então, quando você pega o whey protein in natura e no processo de fabricação, você vai fazendo o quê? Você vai concentrando aquela proteína do soro do leite, que a gente explicou no começo, que é aquele líquido que sobra ali do leite, tá? E você vai desidratando isso, e ele vai virando um pó, tá? Um pó concentrado, tá? Por isso que chama whey protein concentrado. Concentrado com o quê? Ele tem a proteína do soro do leite, que a gente quer, mas ele tem outros macronutrientes que vem junto. Então ele tem a lactose, tem os outros carboidratos, ele tem a gordura, tá? Então ele é concentrado de proteína, mas com outros ingredientes juntos, outros nutrientes juntos, tá? Já o isolado, o que quer dizer isolado? Você continua nesse processo de industrial, né? E você vai isolando ele de carboidrato, lactose, de gordura. E ele fica isolado só com o quê? Com proteína. Entendeu? Então, dependendo do objetivo do paciente, você acaba indicando um ou outro. Acho que é até um outro assunto para a gente debater depois.
se é ganho de massa magra, se é emagrecimento, mudança de composição corporal, tem indicação de um em tal momento, indicação de outro em tal momento. Quando a gente fala do whey hidrolisado, ele pode ser tanto o concentrado quanto o isolado, tá? Hidrolisado quer dizer, é você pegar aquela partícula proteica grande, que é uma partícula grande, é uma molécula grande, e você dividir. Hidrólise quer dizer quebra daquela partícula grande. Então ele pode ser concentrado e isolado. Aí você fala, então para que eu vou usar o whey protein hidrolisado? Então teoricamente, o whey protein hidrolisado, eles falam que você tem uma absorção melhor, tá? Do que os outros tipos de whey. Outros tipos não, do concentrado e do isolado, né? Ele é um outro, mas ele tem uma absorção melhor. Porém, sabe-se que não é bem assim, tá? O próprio whey concentrado, que ele pode ser hidrolisado, ele já tem uma absorção boa. É a mesma coisa que eu falar para você assim, Ana, eu tenho uma caixa d'água que tá cheia, tá? Tá cheinha de água. Vou falar para você, coloca mais água aí na caixa d'água. Vai melhorar alguma coisa? Não, ela vai derramar para fora, porque já tá bom o que tá ali. Então é a mesma coisa. O whey hidrolisado eu acabo usando em alguns pacientes que têm certa dificuldade e tem algum problema de absorção, não é de absorção, de empachamento, gastrointestinal. Sente pesado e ele precisa das moléculas menores para não ter essa sensação com a proteína, entendeu? E aí vai depender qual que é o objetivo dele, para a gente usar o concentrado hidrolisado ou o isolado hidrolisado, com essas partículas menores, entendeu? Então é uma coisa importante a gente saber para na hora de comprar, não estar comprando uma coisa que para você não vai fazer efeito nenhum. Então sempre em cima de um objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo fosse emagrecimento, então a gente sabe que no processo de emagrecimento a gente não quer ficar perto de carboidrato, por exemplo. Então você vai escolher um whey protein, né, que esteja longe ou de quantidades grandes de carboidrato. Então, no seu caso, ou na pessoa que queira emagrecer, a gente acaba, se for indicado, o isolado, porque ele não vai ter quantidades significativas de carboidrato e gordura nem tanto, mas de carboidrato, entendeu? Aí você pega um whey protein, por exemplo, concentrado, que vai ter 8, 10 gramas de carboidrato por porção, e isolado tem alguns que tem 1 grama, 0, 1,2, entendeu? Então uma diferença grande ao longo do dia, ao longo do mês e ao longo do período que você está fazendo o tratamento para o emagrecimento, entendeu? Doutor, eu fico observando muito na academia aquele pessoal tomando logo depois do treino, na garrafinha, chacoalhando. Que horas que eu devo tomar? Como eu devo proceder? Se eu tomo antes do treino, quantos minutos? Se tem minutos, 40 minutos antes do treino, ou se eu tomo após o treino, ou tem gente que toma durante. Como que funciona? Qual que é o momento exato que a gente pode tomar o whey e quando que vai valer a pena? Aninha, é o seguinte, essa pergunta é uma pergunta interessante também, né? Parece aquele desespero da pessoa tá levando a garrafinha, e 90%, 80% das pessoas levam essa garrafinha com o pozinho, que provavelmente é o whey protein, que a gente vê ele é uma quantidade grande, para estar tomando logo depois do treino, porque senão ele vai perder aquele tempo que ele precisa para ganhar massa muscular e fica aquele desespero, tá? Quando a gente fala disso, a gente está falando do timing, né, de tomar, ou seja, o tempo de tomar o whey protein. Acreditava-se muito que tinha que tomar logo depois ou até 1 hora. Fala que se o tempo é até 1 hora, que seu corpo tem uma afinidade melhor e que precisa mais daquele substrato naquele momento. Sabe-se hoje que não é 1 hora, tá? Não é 1 hora depois do treino. Tem estudos mostrando, de boa qualidade, que até 24, 48 horas depois você pode estar tomando. A gente preconiza o mais próximo possível, que é o momento que o seu corpo realmente está precisando mais daquele nutriente, tá? Do whey protein, às vezes de um carboidrato, dependendo do objetivo da pessoa. Então, esse desespero de pegar o whey protein e ter que tomar logo depois, não é válido, não precisa fazer isso. Mesmo porque vai depender muito da sua rotina, né, de vida. Então, por exemplo, se você pegar e for treinar 9h30 da manhã, e seu treino foi até as 10h30, e 11h30 você almoça, e seu almoço tiver uma carga proteica, de uma proteína de alto valor biológico, né, ou seja, uma carne, um ovo, alguma coisa do tipo, por que você vai tomar o whey e depois você vai comer a proteína depois? Não tem sentido, entendeu? Porque você vai ter essa carga proteica. Agora, se você treinar, você tomou seu café da manhã, dá um exemplo, aí você treinou das 8 às 9, ou das 7 às 8, e aí no seu lanche,
né? Você tem que ter uma carga proteica. Aí vale a pena você tomar o whey protein na hora que chegar na sua casa, se demorar meia hora. Ou se você não for para casa, aí você leva. Mas pode ser no carro ou alguma coisa do tipo. Não tem a necessidade de 5 minutos, 10 minutos após. Os estudos mostram comparativos mostrando que quem toma até meia hora, 1 hora, até 4 horas depois, tem o mesmo resultado de ganho de massa magra. Muito obrigada, Dr. Walter. Gostaria de te agradecer imensamente pela participação aqui no projeto Por uma Vida Saudável. E vocês, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar no link aqui embaixo do YouTube. E qual o seu Instagram? Então, meu Instagram é @WalterKantovitz, tá? Eu também queria agradecer, né, essa oportunidade. Assim que você quiser, eu estou com as portas abertas, só questão de ajustar o tempo, que realmente o meu tempo é um pouco corrido. Mas agora que eu estou machucado aqui, a gente consegue ter um tempo maior, tá? Existem vários assuntos para a gente abordar, qualquer questão de medicina do esporte, nutrologia que queira a gente abordar, a gente faz outras vezes. E agradecer mais uma vez aí a participação. Obrigada. Aí, pessoal, valeu, obrigada. Curtam aí e se inscrevam no projeto Por uma Vida Saudável. É isso aí, pessoal. Um beijo. Foi excelente participar aí. Um abraço. Tchau. Ai, que legal. Então, oi, gente. Oi, gente. Estou aqui com o Dr. Walter Kantovitz. Ele é educação. Foi legal essa? Oi, doutor. Então, pessoal, obrigada. Valeu. Até o próximo vídeo. Isso aí, pessoal.